Deixa eu te fazer uma pergunta. E responda com sinceridade. Você já olhou para alguém que partiu e teve a sensação de que aquilo não podia ser o fim? O corpo ainda estava lá. O rosto ainda era o mesmo. Mas o silêncio era diferente. Profundo demais. Definitivo demais. E naquele momento, uma pergunta começa a ecoar na mente de todo ser humano. Será que essa pessoa ainda está em algum lugar? Consciente? Será que ela consegue ver o que está acontecendo agora? Será que ela sabe que tudo mudou? Ou será que, para ela, o tempo simplesmente parou? A verdade é que ninguém consegue fugir dessa pergunta. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos encarar esse mesmo mistério. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. A Bíblia não trata a morte como as pessoas imaginam. Ela descreve a morte de uma forma silenciosa, profunda e até inquietante, como um estado onde não há pensamentos, não há consciência, não há percepção do tempo, como se fosse um sono, onde o próximo momento percebido será algo completamente diferente. E isso muda tudo, porque significa que a morte não é um lugar de atividade, é um lugar de espera, um intervalo invisível entre o agora e o que vem depois. E a pergunta que poucos têm coragem de fazer é esta: os mortos sabem que estão mortos? Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece no instante em que a vida se vai, porque a Bíblia chama a morte de sono, e o que acontece até o momento em que tudo será despertado novamente. E quando você entender isso, você nunca mais vai enxergar a morte da mesma forma. Curta e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Agora pensa comigo por um segundo. Em algum momento da sua vida, você já deve ter parado e pensado nisso. Talvez não em voz alta, talvez não com ninguém por perto, mas lá no fundo, a pergunta apareceu. O que realmente acontece depois que tudo para? Não o que as pessoas dizem, não o que os filmes mostram, mas o que realmente acontece no instante exato em que a vida se vai. Porque existe um momento muito específico, um momento em que o coração dá o último batimento, o ar deixa os pulmões, e o corpo simplesmente fica em silêncio. E é aí que surge o maior mistério de todos. Será que a pessoa ainda está consciente? Será que ela percebe o que aconteceu? Ou será que, para ela, tudo desaparece instantaneamente? Durante séculos, diferentes respostas surgiram. Alguns acreditam que a consciência continua ativa. Outros acreditam que tudo termina naquele exato segundo. Mas existe algo que poucos percebem. A Bíblia descreve esse momento de uma forma completamente diferente do que a maioria imagina. Ela não descreve movimento, não descreve atividade, não descreve consciência vagando. Ela descreve silêncio. Um silêncio tão profundo que é comparado a um sono. Sem pensamentos, sem percepção, sem sensação de tempo. Como se o próximo instante percebido ainda não tivesse chegado. E isso cria uma revelação inquietante, porque significa que a morte não é o que muitos pensam. Não é continuação imediata, mas também não é o fim definitivo. É uma pausa, um intervalo invisível, entre um momento e outro. E isso levanta uma pergunta que muda tudo. E se a morte não for o fim? Mas também não for o que você sempre acreditou? Porque para entender isso, você precisa primeiro entender o que realmente acontece com a consciência. Agora aqui é onde tudo começa a ficar ainda mais sério, porque a maioria das pessoas imagina a morte como uma continuação imediata. Como se a pessoa simplesmente abrisse os olhos em outro lugar. Mas a Bíblia descreve algo completamente diferente. Ela usa uma palavra muito específica. Sono. Pensa no que acontece quando você dorme profundamente. Você não sente o tempo passando. Você não percebe as horas. Você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Para você, é como se um instante apenas tivesse passado. Você fecha os olhos. E quando abre novamente, parece imediato. Mesmo que horas tenham se passado. Agora imagina isso, em um nível ainda mais profundo. As Escrituras dizem claramente que os mortos não têm consciência ativa. Não estão observando. Não estão percebendo o tempo. Não estão acompanhando o que acontece aqui. É silêncio. É descanso completo. Como se a consciência tivesse sido pausada. E o próprio Jesus usou exatamente essa comparação. Quando falaram sobre Lázaro, ele não disse que Lázaro estava perdido. Ele não disse que Lázaro estava em outro lugar observando. Ele disse algo surpreendente. Nosso amigo dorme. E então ele o chamou de volta, como alguém que desperta outra pessoa de um sono profundo. Isso revela algo poderoso. Para quem parte, não existe sensação de tempo passando. Não existe espera consciente. É como fechar os olhos. E o próximo instante percebido. Ser o despertar, sem transição, sem percepção do intervalo. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo. Porque significa que para quem morre, o próximo momento consciente será como acordar diante de Deus, sem perceber quanto tempo passou.
sem perceber a distância entre um momento e outro, apenas o despertar. E isso levanta uma pergunta ainda mais profunda: se a morte é um sono, por que tantas pessoas acreditam que os mortos ainda estão conscientes? Agora eu quero que você imagine uma cena simples. Você está extremamente cansado, seu corpo não aguenta mais, sua mente desacelera, então você fecha os olhos e dorme profundamente. Não sonha, não percebe o ambiente, não sente o tempo passar. Para você, simplesmente não existe nada. Agora pense nisso em uma escala ainda maior, porque é exatamente assim que a Bíblia descreve o que acontece quando a vida termina. Ela diz que no momento em que o fôlego se vai, os pensamentos cessam, não diminuem, não continuam em outro lugar. Eles cessam. É como se o interruptor fosse desligado, sem imagens, sem sons, sem consciência do que está acontecendo aqui. Isso significa que a pessoa não está observando o mundo, não está vendo o que acontece com a família, não está acompanhando os dias passando. Para ela, tudo ficou em silêncio, completo silêncio. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Para quem parte, o tempo deixa de existir. Não é como esperar em um quarto escuro. É como fechar os olhos e o próximo instante percebido ser o despertar, sem sentir os anos, sem perceber as décadas, sem experimentar a passagem do tempo. Porque não há consciência durante esse intervalo. É uma pausa total, uma interrupção completa da experiência humana. E isso responde uma das maiores perguntas que as pessoas têm medo de fazer. A morte não é uma experiência ativa, não é uma continuação consciente. É silêncio. Mas isso também revela algo ainda mais profundo. Porque se é um silêncio, então significa que um dia esse silêncio será quebrado. Mas existe algo que quase ninguém percebe, e é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. Porque ao longo da história, milhões de pessoas acreditaram em algo diferente. Elas acreditaram que, depois da morte, a consciência continuava ativa, que os mortos ainda observavam, que ainda estavam presentes de alguma forma. Talvez você mesmo já tenha ouvido algo assim. Histórias, relatos, sensações difíceis de explicar. E eu entendo, porque quando alguém que amamos parte, o silêncio é tão forte que a mente tenta preencher o vazio. Mas é exatamente aqui que a Bíblia faz um alerta direto. Ela diz que os mortos estão em repouso, não vagando, não observando, não interagindo com este mundo. Repouso, silêncio, como um sono profundo, sem consciência do tempo. E existe um motivo muito sério para isso ser deixado tão claro. Porque quando uma pessoa acredita que os mortos continuam conscientes, ela se torna vulnerável ao engano, vulnerável a aceitar sinais sem questionar, sensações sem discernir, experiências sem entender a origem. Por isso as Escrituras repetem várias vezes: o estado dos mortos não é atividade, é descanso, não é movimento, é pausa. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga tudo, porque revela que a morte não é um mundo paralelo acontecendo agora. É um estado de espera, silencioso, profundo, intocável. Mas isso também levanta uma pergunta ainda maior: se os mortos estão em silêncio, quando esse silêncio será quebrado? E o que acontece nesse momento? Agora preste muita atenção nisso, porque essa é a parte que quase ninguém para pensar. Se a morte é silêncio, se é como um sono profundo, então isso significa que existe um momento de despertar. E é exatamente isso que a Bíblia revela. Ela diz que a morte não é o fim da história. É uma pausa até um dia específico. Um dia em que tudo será interrompido por uma única voz, a voz de Deus. Imagine isso comigo. Uma pessoa vive toda a sua vida. Respira, sente, pensa, ama. Então, em um momento, tudo fica em silêncio. Para ela, não existe mais tempo. Não existe espera. Não existe sensação de anos passando. É como fechar os olhos e no instante seguinte, abrir novamente. Mas não no mesmo lugar. Em um momento completamente diferente. A Bíblia descreve isso como a ressurreição. Um chamado, um despertar. Não lento, não gradual. Instantâneo. Para quem morreu, não parecerá uma longa espera. Parecerá um único segundo entre o último suspiro e o próximo momento consciente. Isso significa que para cada pessoa que já viveu, o próximo momento que ela vai experimentar será diante de Deus. Não haverá aviso. Não haverá preparação de última hora. Apenas o despertar. E isso transforma completamente a forma como você vê a vida agora, porque revela uma verdade impossível de ignorar. A morte não é o último capítulo. É o intervalo, antes do momento mais importante de toda a existência. Mas isso leva à pergunta mais séria de todas. Quando esse momento chegar, você estará pronto para despertar? Agora, tudo se resume a isto. Durante toda a sua vida, você acordou milhares de vezes. Acordou sem pensar, sem medo, sem questionar, porque você sempre soube que haveria um próximo dia. Mas um dia, você vai fechar os olhos, sem saber que aquele foi o último momento deste mundo, sem saber que tudo o que você conheceu ficou para trás, sem saber que o próximo momento consciente
Não será aqui. A Bíblia revela que existe um despertar final. Um momento em que o silêncio será interrompido. Um momento em que cada pessoa abrirá os olhos novamente. Não importa quem foi. Não importa onde viveu. Não importa quanto tempo passou. Todos despertarão. E naquele momento, não haverá passado. Não haverá segunda tentativa. Não haverá como voltar atrás. Haverá apenas consciência, clareza e verdade. Porque no fim, o maior mistério nunca foi a morte. O maior mistério sempre foi o que cada pessoa escolhe fazer, enquanto ainda está viva. Cada decisão, cada direção, cada passo, tudo está levando você para um único momento. O momento em que você abrirá os olhos novamente. E a única pergunta que realmente vai importar é: você estará em paz? Ou desejará ter vivido diferente? Porque a morte não é o fim, é apenas o silêncio antes do despertar. E a verdade é que neste exato momento, você ainda está acordado. Você ainda tem tempo. Tempo para refletir, tempo para entender, tempo para escolher. Porque o despertar é inevitável. Mas como você chegará até ele, isso está sendo decidido agora.